Qual a melhor placa para você utilizar no seu apartamento, na sua casa, num clima de praia? A gente sabe que a praia, ela além de ter suas fases de calor intenso, ela tem a marisia, né? O sal que propaga no ar, que ele acaba corroendo o ferro. Existe dois tipos de materiais existentes no Brasil para você utilizar em decoração: drywall e placa normal, plaquinha 40 por 40 feita de gesso. Esses dois tipos de materiais têm derivados dele, né? Eles têm vários tipos de placa, vamos dizer assim. Por exemplo, o drywall, ele tem a placa normal, existe a placa verde, que ela é resistente à água, e a cimentícia, que ela pode bater qualquer tipo de água nela que ela não vai absorver, ela vira praticamente uma parede de cimento, vamos dizer, praticamente, a placa dela. Já a plaquinha 40 por 40, ela tem a placa de Pernambuco, ela tem a placa de Minas e tem a placa usinada, que também é de Minas. Essa placa usinada, ela tem fibras no meio dela. Então ela é, vamos dizer assim, ela trinca menos, ela racha menos. Mas vamos imaginar que no Brasil os climas tem frio, tem chuvoso, tem clima extremamente quente e extremamente úmido também. Mas vamos falar do litorâneo. Mas vamos imaginar o seguinte: você pode escolher qualquer um dos materiais. O problema é que, dependendo do lugar onde você está, talvez não tenha drywall. Eu diria que o drywall seria o mais indicado, só que ele é um pouco mais caro do que a plaquinha normal. Ele é mais indicado porque a placa, ela tem um tratamento de fibras dentro dela, ela é um cartão por fora, a estrutura dela toda é de ferro galvanizado, que não enferruja de forma alguma, e os parafusos, se você usar próprio dele, também não vai enferrujar. Entretanto, se você está num lugar onde não tem drywall, para você utilizar a plaquinha, porque a plaquinha, o processo de fazer um forro ou uma sanca com a plaquinha, você vai precisar de arame. Existem os arames próprios para isso. Você não pode comprar qualquer tipo de arame para você fazer o seu forro de gesso. Você precisa usar um arame que ele é um arame galvanizado, ele é revestido de um produto que não enferruja. Entretanto, tem algumas pessoas que detona, fala que não, enferruja sim, vai enferrujar, tal. Mas tem um processo pessimista falando que pode sim enferrujar, pode sim. Existe um jeito. Vamos imaginar o seguinte: toda vez que é batido uma laje, é feito com ferro normal. A treliça, ela tem ferro normal, correto? Então, por que que ela não enferruja? Por que a laje não cai? Por que as vigas não caem? São tudo de ferro sem tratamento nenhum. Eles enferrujam. Tanto é que quando você vai fazer uma laje, às vezes você pede seu material, vem as vigas ali, elas vêm por fora meio que enferrujada, né? Ela não está enferrujada por dentro, o ferro é novo, tal, mas a camada de fora ela está enferrujada. E mesmo assim, o pedreiro vai lá, coloca, faz a amarração, faz todo o processo, enche de concreto e nunca dá problema. Nunca quebra, nunca cai, se for feito corretamente. Por quê? O que que acontece? O processo para enferrujar um arame, um parafuso, qualquer outra coisa, ele tem que estar exposto ao ar. Ele tem que o ar tem que estar batendo nele, o processo químico enferrujar o ferro ou o que estiver sendo usado. Quando você embala com concreto, você já vai entender, vem comigo que você já vai entender. Quando você embala as suas treliças, a sua viga com concreto, você veda, você está vedando, você está protegendo aquele ferro do clima. Por isso ele não enferruja mais. Como explicar isso no processo de forro usando o arame? O que que acontece? Quando você vai fazer o seu rebaixamento com placa ou sua sanca, você vai precisar de arame para prender ele no teto. Então, quando você vai fazer todo o seu processo, você vai ter que usar um produto chamado Sinzal. Você vai molhar ele no gesso, né? Você vai preparar o seu gesso, você vai molhar ele e você vai enrolar essa estopa de Sinzal até o teto e até a placa. O que que vai acontecer? Você vai vedar todo aquele arame. Quando o gesso secar, e você vai embalar bem, você vai fazer todo o círculo sem deixar brecha nenhuma no arame. Quando o gesso secar, ele vai proteger esse arame do teto, da onde você colocou o parafuso, bateu o pino com a finca pino, até a parte do arame da placa. Você vai vedar ali também, ali vai ficar vedado. Ou seja, o ar não vai penetrar na sua placa, não vai penetrar no seu arame a ponto de ele enferrujar. Então, ou seja, não vai ter como, porque o gesso não se corrói com a marisia. Ele se corrói com umidade, com água. A água intensa, ele dissolve.
com o tempo, não é um processo rápido. O que acontece é que alguns gesseiros eles não colocam essa estopa de sisal em todos os arames. E aí um ou outro, se ele não utilizou um arame correto, ou se ele não usou o pino correto, que o pino também da finca pino, ele é protegido de corrosão. Ele tem um tratamento ali. De qualquer forma, se você não vedar aquilo, se você é uma pessoa, que nem outros aí que falam, não, enferrugem vai cair o forro. Então, vou só fazer esse processo, que esse processo vai te blindar de corrosão. Esse é o primeiro problema que muitos batem nessa tecla. Segundo problema, se você colocar plaquinha, Ulisses, vai trincar. Meu teto vai trincar todo com calor, vai trincar todo com a trepidação da rua, da avenida. Eu moro num apartamento que à beira da avenida passa caminhão, passa ônibus, sei que trepida lá. Então, se isso acontece, se você não tem o drywall para você utilizar, que seria o mais indicado nessa situação, então você vai ter que fazer um processo chamado de forro dilatado.